Assim nos diz a palavra do Senhor: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, por Tua palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, que está sendo semeada em nós, possa frutificar e trazer resultado. Ó Pai, eu também te peço que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que possamos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Por isso eu peço a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é posicionando-se em Cristo Jesus. Vocês vejam que neste texto principal que nós lemos, o destaque que eu quero dar é: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender o seguinte: cada um de nós aqui temos um lugar em Cristo Jesus. Como vocês estão aqui, cada um no seu lugar, então você sabe que tem um lugar, você está sentado, você está aqui e a gente está bem, está tranquilo, estamos cada um no seu lugar, não tem ninguém em pé, assim, por falta de lugares, que eu quero dizer. E o que nós temos que entender? Quando você está na sua casa, você também tem o seu lugar. Igual, eu não sei o que aconteceu, mas a parte do sofá que eu sento, ela é um pouquinho mais afundada do que a parte que a minha esposa se assenta. Estão dizendo que é por causa do meu peso. Mas o que acontece? O lugar, mas é tão gostoso, eu sento e me encaixo ali naquela parte do sofá. Então cada um aqui, igual o lado da cama onde você dorme, o travesseiro. Então assim, você tem o seu lugar. É isso que eu quero te mostrar. Cada um de nós aqui tem um lugar preferido, tem um lugar que gosta de ir, que gosta de frequentar. O lugar é algo que para você tem um significado, para mim também. Nós temos experiências boas em lugares bons, nós temos lembranças boas, mas também nós temos lembranças ruins. Nós temos lembranças, às vezes, de lugares onde nós passamos por um acidente, por uma dor, por uma perda. Então, quando nós passamos perto daqueles lugares, nós também nos lembramos de forma negativa. Porque existem lugares que marcam a nossa vida. As pessoas que gostam de viajar sempre têm também um lugar preferido, que gosta de sempre ir, sempre passar. Às vezes dentro da cidade tem o seu lugar onde você gosta de estar sempre indo lá. Preste atenção, todos nós temos lugares preferidos e temos lugares onde nós nem gostamos às vezes de passar, e quando passamos apenas por obrigação. Só que isso no mundo material fica fácil da gente ver. Porém, o que eu quero dizer a cada um de vocês é que em Deus nós também temos o nosso lugar. Na eternidade nós temos o nosso lugar. E você precisa se atentar para isso. Assim como você está hoje, agora, acomodado aqui no seu lugar, assentado, você também tem um lugar assentado na presença de Deus. Você tem um lugar diante de Deus, você tem um lugar que o Senhor, Ele diz isso para nós, que Ele foi nos preparar. E eu quero mostrar isso para vocês em João, no capítulo 14 e no versículo 2. O próprio Senhor Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então o Senhor Jesus está preparando um lugar para cada um que está aqui e para todos que nos acompanham. Veja a importância do lugar. Mas nós temos que lembrar isso. Não esqueça esse ponto de vista. Estamos falando de um lugar em Deus.
Agora, voltando para a parte material, todos nós que ocupamos funções neste mundo, profissões e tantas coisas que nós temos, nós também ocupamos lugares. Mas quando nós ocupamos um lugar neste mundo, a glória é de quem? Nós fazemos isso para nós ou nós fazemos isso para a glória de Deus? Aqui em Mateus capítulo 23 e no versículo 6, o Senhor está falando aqui no contexto geral sobre os fariseus, mas ele diz assim, olha: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Existem pessoas, como era no caso dos fariseus no tempo de Jesus, que elas ocupam uma função, elas ocupam um cargo, mas elas sempre procuram aqueles lugares de destaque, onde aquela pessoa mais vai estar bem posicionada, para que as outras pessoas vejam que ela está. Eu tenho um amigo, que inclusive ele é da igreja Assembleia de Deus, ele nem está morando mais aqui em Vitória, está morando lá no Rio de Janeiro, e ele me convidou em algumas igrejas de amigos dele, da Assembleia de Deus, que eu fui pregar, e aí ele tinha uma coisa na mente dele que eu não combino até hoje com ele nisso. Ele falava assim, ó: o pregador não pode chegar na hora do culto, antes do culto começar, porque o pregador ele tem que chegar depois, e você vai andando, e eles vão indicar você um lugar lá no púlpito para você sentar, e aí todo mundo vai ver que você chegou. Eu falo, não, pai, mas eu não chego atrasado nos lugares, isso não dá certo para mim, eu chego até antes de começar. Ele falou, não, mas aí você estraga a surpresa, porque na mente dele, na cabeça dele, na visão dele, o bonito é o pregador chegar e andar pelo meio do povo, e o lugar dele que está reservado lá na frente, ele subir e assentar. No meu caso, eu não penso assim, né? Porque eu não tenho essa visão de pensamento. E aí ele ficava bravo comigo, dizendo, nós estamos indo muito cedo. Porque ele já contava com atraso. Ele falava assim, ó, tá marcado para começar a tal hora, mas vai começar uns 10 minutos, 15 minutos depois. Aí depois vai começar, canta os 3 hinos da harpa, aí depois tem as oportunidades. Aí, se a gente chegar 8h15, 8h20, tá bom. Eu não gostava daquilo de jeito nenhum. Eu falei, não, rapaz, isso aí já está na hora de vir embora. Como é que você fala para a gente chegar cedo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que às vezes as pessoas, elas têm uma visão assim, de serem vistas. Essa visão desse amigo meu, que aconteceu comigo, é real, e ele pensa assim até hoje, ele é desse jeito. Ele chega com aquele sapato barulhento, fazendo barulho, para mostrar que ele chegou, que ele gosta disso, mas ele gosta, e sai cumprimentando, ele gosta, é o jeito dele, ele gosta daquilo, e não tem como mudar. Então, preste atenção numa coisa, nós somos assim, queremos ser vistos pelos homens, ou nós queremos ser vistos por Deus? Na posição que você ocupa, você quer ter o destaque para você, ou você quer dar o destaque para Deus? Você quer a glória para você, ou você quer que toda a glória seja de Deus? Então essa é uma reflexão que cada um pode fazer. Falando sobre este lugar, que seja um lugar de destaque, ou seja um outro tipo de lugar de ocupação. Mas tem uma visão geral de lugar. Lugar é a parte delimitada de um espaço, local onde se está, ou se deverá, ou se deveria estar. Posto, posição. Veja que quando você fala aqui de lugar, você não está falando somente de uma região geográfica, de um endereço, mas você pode também estar falando de uma posição. Então o significado da palavra lugar, ele é bem amplo. Então eu posso estar falando de uma posição que alguém ocupa, ou eu também posso estar falando de um endereço, de um lugar geográfico, como nós estamos aqui na primeira igreja, no endereço. Então entenda dessas duas formas para você achar o seu lugar em Deus. O Senhor vai mostrar para você e vai colocar você no lugar certo. É isso que nós temos que pensar.
O Senhor tem um lugar para cada um de nós. O lugar está reservado, o lugar está preparado. E eu lembrei de uma coisa. Esse meu amigo me levou, a gente foi pregar numa igreja lá em Guarapari. Só que nós chegamos lá, tinha 5 pregadores. O pastor era assim, muito engraçado ele. Ele convidou 5 pregadores por mesmo dia. Só que ele esqueceu, porque pastor tem muita coisa na cabeça. Igual vou te dar um exemplo. Se você falar alguma coisa comigo no começo do culto, eu subi aqui para pregar, eu esqueci tudo. Às vezes eu vou lembrar 2 dias depois de alguém que me falou alguma coisa que era para eu orar e tal. Tem que anotar, senão você esquece, que a mente fica cheia de coisa. Porque são muitas pessoas que conversam com a gente, muitas histórias entrelaçadas, 5 pregadores. E aí nós chegamos lá, mas esse meu amigo ficou bravo, mas ele ficou muito bravo. Como é que você pode fazer isso? Aí depois conversando, depois ele ficou tranquilo e tal. Mas assim, aí dos 5, ele falou assim, aí nós entramos lá numa salinha, ele falou assim, olha, eu vou qual é a idade de vocês? Olha o critério que o pregador escolheu, o pastor da igreja. Eu não vou deixar o mais velho pregar. Então pronto, fica tudo resolvido assim. Aí todo mundo ficou feliz, alegre. Aí o pregador, né, mais idoso foi lá, pregou, a gente ficou alegre, feliz. Mas assim, quando você está num contexto onde tem 5 pessoas para o mesmo lugar, não vai dar. Porque só tinha uma oportunidade para pregar. Não dava para 5 pessoas pregarem no culto, porque o culto tem a sua ordem. Então era um pregador. Então daqueles 5 pregadores que estavam ali, tinha que ser escolhido um para ocupar aquele lugar de pregador. Entenda uma coisa, em Deus pode ter 5, pode ter 10, pode ter 1 milhão. Tem lugar para todo mundo. Porque Jesus falou, eu vou preparar-vos lugar. Não é igual aqui na terra. Nós não precisamos pensar assim, não, mas isso aqui é exclusivo para uma pessoa. Não, é uma oportunidade que Deus dá para todos. Todos nós temos o nosso lugar em Deus. E aí, existem pessoas que elas acabam encontrando o seu lugar em Deus. Eu quero mostrar um exemplo aqui da Bíblia, para ficar bem claro para vocês. Em Gênesis, no capítulo 28, nós vamos ter um exemplo muito bom aqui. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler do versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temeu, e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Veja que tremendo para ele. Isso pode acontecer com cada um de nós. Nós podemos encontrar o lugar de Deus, nós podemos encontrar a casa de Deus, nós podemos encontrar a porta dos céus. Isso não é uma bênção exclusiva para Jacó, mas é uma bênção que se
estende para todas as pessoas. Aquele lugar é um deserto. Ele pegou aquela pedra, deitou sobre ela e passou a noite ali. Mas entenda uma coisa, não tinha nada especial ali. O que era especial? A presença de Deus. É isso que era especial. Então, o que tornou aquele lugar a casa de Deus foi a presença de Deus. O que torna um lugar importante para nós é a presença de Deus. Este não é outro lugar, ele disse, senão a casa de Deus. Para ele foi um lugar sensacional, especial. Lembra? Desde o início eu comentei, nós estamos falando das coisas espirituais, das coisas que duram para sempre. Nós não estamos falando de uma simples localização geográfica ou de uma posição que nós ocupamos na sociedade. Seguindo aqui esta visão, nós temos um outro exemplo, que agora não é Deus conduzindo, é o próprio Satanás. O diabo, ele também pode apresentar lugares às pessoas. E nós vamos lá para Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Agora preste atenção. O diabo levou o Senhor Jesus a um alto monte. O diabo levou o Senhor Jesus ao pináculo do templo, ao ponto mais alto do templo. Então entenda uma coisa: existem lugares na nossa vida que nós vamos precisar discernir do porquê que nós estamos ali. Nós podemos estar em alguns lugares para sofrer uma tentação, para que nós sejamos provados. Nós podemos estar em alguns lugares onde o inimigo da nossa alma vai nos testar, onde o inimigo da nossa alma vai nos provar. Mas não se preocupe, porque a palavra de Deus diz que toda tentação você pode suportar, você pode vencer. Então você vai vencer. Por isso que você tem que estar atento, e você, irmã, tem que estar atenta aos lugares onde você vai. Você tem que estar atento às pessoas que estão falando com você nos lugares onde você está. Veja, aqui houveram oferecimentos. Em nenhum momento aqui foram coisas ruins. Para onde o inimigo levou o Senhor Jesus, ele ofereceu algo para ele. Ele disse: vou te dar os reinos do mundo, vou te dar poder. Então tome cuidado com os lugares de poder, com as posições de poder onde você possa estar, para que as pessoas possam vir com palavras dizendo: ah, mas é você que faz. Você precisa determinar, porque você é quem você é. Então faça alguma coisa. Entenda, estas posições de poder, elas são perigosas.
As posições de poder podem trazer um transtorno para a vida das pessoas. Elas podem cometer atrocidades no poder. Elas podem extrapolar o poder. Então entenda, se você está numa posição de autoridade e numa posição de poder, faça como o Senhor Jesus. Adore somente a Deus. Não adore o lugar onde você está e nem a posição. Se você tiver na sua mente que toda adoração é a Deus, você pode ter o mais alto cargo desse mundo, que você vai ter tranquilidade e humildade para estar ali. Porque é Deus que está operando na sua vida. E outra posição muito perigosa é aquela de desafio. Quando o diabo colocou Jesus no mais alto lugar do templo e falou: se jogue daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ou seja, você vai pular e nada vai te acontecer. E aí vem a palavra do Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso aqui está no orgulho. Porque às vezes a pessoa, é igual as crianças gostam muito de brincar. E se você fala, vamos ver quem chega primeiro lá naquela puta, a criança vai correr, porque ela gosta daquela coisa. Só que nós adultos não. Nós não podemos aceitar qualquer desafio. Aí eu duvido que você faça isso, faça aquilo. Tome cuidado com os lugares de dúvida, onde as pessoas querem que você prove alguma coisa através da sua atitude. Que você tem que fazer isso para provar, faça isso para mostrar que você é homem, faça aquilo para mostrar que você é mulher, faça aquilo para mostrar que é você que está no controle. Não faça nada, não tente o Senhor teu Deus, ore primeiro, coloque nas mãos de Deus, porque às vezes você pode ir lá, entrar numa competição que depois você vai perder e vai ficar envergonhado. Porque se o Senhor Jesus se jogasse, ele corria o risco de ninguém segurá-lo e dele cair lá morto. E o plano de Deus, o propósito de Deus acabou. Por quê? Porque ele quis desafiar. Preste atenção, quando as pessoas vêm oferecer coisas erradas, elas vêm no desafio. Isso vale muito para vocês aí que tem menos de 20 anos, porque vocês vão ser desafiados toda hora. Quem tem mais de 20 vai ser desafiado? Vai também. Mas as pessoas que têm a tendência de aceitar os desafios são aquelas que estão ainda em desenvolvimento. Porque o desafio parece bom, o desafio parece legal. Se joga lá embaixo, vai dar tudo certo. Não faça nada perigoso, não faça nada que você olhe e fale, olha, isso aqui eu corro risco de vida. Não faça, isso aqui é uma coisa que não está correta. Não faça, obedeça a sinalização, faça aquilo que tem que ser feito dentro da norma, porque assim você vai estar bem diante de Deus e dos homens. Então tome cuidado com os lugares de desafio. Se alguém te desafiar a jogar um futebol de sabão, pensa, irmão, você que tem mais de 40, a gente vê uns irmãos lá no futebol de sabão, gente, um negócio liso, vai dar problema. Vai dar problema. Então a gente observa às vezes uns homens aí já numa certa idade querendo competir, brincar como fosse a criança naquela piscininha de sabão. Elas escorregam, tudo delas é molinho. Agora vai eu lá na piscina de sabão, irmão, vou sair na maca. Não vai ter como, se eu cair um tombo, cair para lá, cair para cá, quebra tudo. Sai tudo do lugar. Vocês entendem? Então tem coisas, irmãos, que eu estou dando um exemplo de uma piscina de sabão, que é uma coisa simplesinha, mas isso vale para tudo. Nós temos que tomar cuidado com os lugares de desafio. Às vezes a esposa fala, não vai, irmão, e você é teimoso e vai. Às vezes o marido fala para a esposa, olha, não vai. Aí a mulher vai lá e vai, teimosa. Nós temos que entender o seguinte, tem lugares de desafio que não são para nós,
nós temos que saber o nosso lugar e falar, não, deixa para os mais jovens, deixa para aquelas pessoas fazerem isso, porque às vezes você está colocando a sua vida em risco, colocando a vida da sua família em risco, colocando pessoas em risco ao seu redor, por causa de um desafio. Então entenda, os lugares de desafios são perigosos, então faça uma avaliação antes de você entrar em alguma coisa que possa te prejudicar, em alguma coisa que possa te fazer mal. Agora, preste atenção numa coisa. Existe um lugar, e esse lugar aqui é recomendado por Jesus. Jesus gostava de falar sobre lugares também. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 7. Veja só. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, ou seja, à festa de casamento, a uma festa, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Vamos lá. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que acontece? O Senhor Jesus dá um exemplo claro. Qual é o nosso lugar? É o da humildade. Você ocupa o cargo de gerência, na gerência você tem que ser humilde. Você ocupa o cargo de supervisor, na supervisão você tem que ser humilde. Você é o dono do negócio. Você é um empresário ou empresária. Mesmo como dono, como proprietário, você precisa ter humildade. Porque o lugar de quem tem um assento diante de Deus aqui na terra é o lugar da humildade. Veja o exemplo de Jesus. Não procure o destaque pela sua posição, não procure o lugar destacado por você mesmo, mas entenda que onde você chegar com humildade, dando preferência às outras pessoas, dando preferência a quem está ao seu redor, o nome do Senhor estará sendo glorificado, porque as pessoas vão dizer assim: olha, mesmo ele tendo essa posição, mesmo ele ocupando essa função, mesmo ele sendo dono do lugar, ele tem um comportamento exemplar, e isso engrandece o nome do Senhor. Então, em qualquer lugar onde você estiver, seja humilde. Porque o nosso lugar neste mundo é o da humildade. Porque mesmo que as pessoas que têm uma posição, que são respeitadas, se elas se comportarem com humildade, o Senhor está sendo glorificado. Mas como o Senhor Jesus falou, aquele que se exalta será humilhado. Então nós sabemos que a posição de exaltação, no lugar onde nós estivermos, ela não será boa para nós. Ela não será legal para nós, vai nos trazer prejuízo. Mas a posição que nós ocuparmos em humildade, ela vai ser ótima para nós. Nós vamos estar muito bem, nós vamos andar muito bem. Então esse é o nosso lugar. Esteja onde você estiver, permaneça como uma pessoa humilde. Permaneça sossegado.
permaneça tranquilo, permaneça diante de Deus, e é isso que nós temos que fazer, porque às vezes, irmãos, as pessoas começam a crescer profissionalmente e vão ficando soberbas. Às vezes as pessoas começam a crescer de forma financeira, a mudar de lugar, a morar no outro lugar, e começa a ter uma soberba. Não importa onde você mora, seja humilde. Não importa o cargo que você ocupe, seja humilde, porque assim o Senhor será glorificado. E aqui, meus irmãos, eu mostrei para vocês que o lugar mais importante é na presença de Deus. Tudo isso aqui, ó, tá claro isso. Jesus na tentação permaneceu na palavra de Deus. Lá, Jacó, no lugar onde ele estava deitado no meio do deserto, ele conseguiu entender a presença de Deus naquele lugar. E com humildade, o Senhor vai fazer a gente vencer aqui neste mundo. O Senhor vai nos levar mais além, porque esta é a nossa posição em Deus. Aí, meus irmãos, o que o Senhor manda para nós como igreja? Que está claro aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 1. Veja só. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, igual a gente aqui. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que nós precisamos entender isso? Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas querem abandonar esta reunião, esta congregação, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que permanecer na palavra de Jesus, permanecermos juntos no mesmo lugar. Irmãos, pensa comigo. Se Pedro, conjecturando no texto, falasse assim: olha, Jesus falou para ficar todo mundo no mesmo lugar, mas eu vou para minha casa, é melhor para mim lá, entendeu? Eu já tenho lá, igual o pastor César, um lugar de deitar na cama que afunda, o sofá que afunda, eu vou para minha casa. Não, eu não vou não. Eu vou ficar lá na casa de outra pessoa, todo mundo junto, mais ou menos. Quanto tem para ir? 120, meu Deus, imagina, ficaram 10 dias seguidos junto ali, na mesma casa. Meu Deus, que situação terrível, ficar ali no mesmo lugar. Eu não quero não, eu vou embora. 10 dias é muito, eu não quero ficar não, eu não vou não. Já pensou? Já pensou se alguém daquele grupo falasse: olha, Jesus falou que era para ficar junto, mas eu não vou ficar junto não. Por quê? Porque eu tenho outras atividades, eu tenho outras coisas para fazer. Juntos, nós devemos permanecer. Ficai no mesmo lugar. Foi a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, existem lugares maravilhosos neste mundo. Existem coisas acontecendo agora. Se você abrir a internet, você vai ver muitas programações neste horário, tem muitas coisas acontecendo, tem lugares recebendo convidados estrangeiros, tem lugares recebendo pessoas de fora, está tendo torneio aqui de fora de futebol, tem tantas atividades, o shopping está aberto, e tem isso, e tem aquilo outro. Mas onde é que Jesus nos mandou ficar? Reunidos com os nossos irmãos, permanecei unidos. Ficai na cidade de Jerusalém. Fique, irmão. Mas, irmão, vocês acham que foi legal eles ficarem 10 dias cantando, orando, lendo a palavra, falando da palavra? Ficaram 10 dias esperando. Eles não sabiam qual era o dia que a promessa ia descer. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: também no lugar que o Senhor nos colocou, nós vamos ter esta tentação do inimigo, que é: saia do lugar onde Deus te plantou, vá para outro lugar, existe um lugar melhor te esperando, existe um lugar melhor ali. E muitas pessoas colocam na mente que tem alguma coisa acontecendo e querem estar perdendo alguma coisa. Nesta noite eu vou te falar: você não está perdendo nada, você está ganhando, porque se você fica reunido como Jesus mandou, então você está crescendo espiritualmente. Você está no lugar que Deus mandou você ficar. É assim que o Senhor faz. O Senhor não nos traz aqui por acaso. Ele nos traz aqui porque este é o nosso lugar.
Irmãos, eu não estou atrás das outras programações. Eu não quero, eu não sei quem vai estar em tal lugar. Eu não procuro, porque eu já tenho o meu lugar de estar. Você entende isso, irmão? Quando você sabe o seu lugar, você se sente seguro. Você sabe de onde você saiu e para onde você vai. Você tem a direção certa. Então entenda isso em nome de Jesus. Você precisa ter uma direção certa. Você precisa saber o que você tem que fazer. Porque esta é a palavra de Deus. Nós não podemos ficar dispersos, irmãos, procurando. Entenda, você que tem um lugar em Deus, você está seguro. Você está segura. As outras coisas que vêm por aí são situações, são coisas, mas as pessoas ficam sempre chamando, sempre querendo levar, sempre querendo trazer uma novidade. Preste atenção, quem tem o seu lugar, ele não vive de novidade, você entende? Por quê? Porque ele já está seguro no lugar onde ele está, não tem uma coisa nova para te esperar. Tudo que o Senhor tem para você, ele já direcionou no lugar onde ele te colocou. Então o Senhor vai te levar, o Senhor vai te conduzir. Então esta certeza, ela precisa vir para nós. E que lugar é este, né? Porque a gente está falando de lugar desde o início. Vamos então chegar ao lugar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala muito deste lugar. E é um lugar assim, bem fácil. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, olha aí, ó, o lugar de Deus é aí, é você. Aqui, ó, você. Você é o lugar de Deus. Olha o que ele está falando aqui. Claro, o texto é claro. E vamos confirmar também, indo para 2 Coríntios, no capítulo 6. Seguindo um pouco adiante, 2 Coríntios capítulo 6, e no versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E como é que você é o lugar de Deus? Aí é o clássico que eu sempre passo, João capítulo 4, a partir do versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E como é que nós fazemos isso? Lá em Atos de novo, ó. Só que no capítulo 1 e no versículo 8. Veja só, isso tudo aqui, ó, faz você crescer em Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o que o Senhor tem para nós? Ele está dizendo assim, ó, você é o meu lugar, onde você estiver. Então todo lugar que você está é o lugar de Deus. Você pisou a planta dos seus pés, é o lugar de Deus, porque você é a habitação do Todo-Poderoso. O Senhor está sobre a sua vida, porque Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Veja, tudo isso começou lá atrás e culminou em cada um de nós que estamos aqui hoje. Esta não é uma obra de homens,
esta não é uma obra feita por um pastor, esta não é uma obra feita por alguns líderes religiosos, esta obra é a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós estamos unidos aqui em torno da presença do Senhor. É o Senhor que arde no seu coração, é o Senhor que trabalha na sua mente. Então você já está no lugar certo, irmão. Você não tem que buscar nada fora de você. Tudo que você precisa está dentro de você, que é a presença de Deus na sua vida. Quando você tem compromisso de oração, quando você tem compromisso de leitura da Bíblia, quando você tem compromisso de jejuar, quando você tem compromisso de adorar a Deus, então você é o lugar de Deus, você é a casa de Deus, você é a habitação de Deus. Deus faz através de você. Então entenda, você veio, você trouxe a presença de Deus. Você vai, você leva a presença de Deus. Então o lugar é você. Irmãos, eu podia ter resumido, lido só o final, mas o que eu penso? É para engrossar um pouquinho, irmãos, o caldo, não ficar aquele feijão ralinho, Aí engrossa o caldo aqui. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você está numa posição em Cristo que ninguém pode te tirar dela. Ninguém pode afastar você da presença de Deus. Você entende? Foi o Senhor que colocou você assentado na presença de Deus. Então continue, irmão, aí aonde você está, na presença de Deus. Não deixe essas conversas, as coisas que acontecem ao seu redor, tirar você do lugar de Deus, que Deus colocou você. O lugar é seu. Ninguém vai arrancar você da presença dele, porque ele fala na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, que cada uma dessas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo a tua palavra,